Boa noite a todos. Mais uma noite de encontro com o professor Walter de Andrade, projeto Iniciação de número 133. Boa noite. É com você, Gilberto. Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Boa noite, professor. Boa noite, Boa noite. Estamos ao vivo, né? Aqui. Hoje o projeto Iniciação de número 133. Então, vamos nessa. Boa noite, professor. Bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite ao meu irmão Gilberto Catira, meu irmão Carlos Nascimento. Boa noite a todos os irmãos que estão presentes aqui no nosso projeto de iniciação, nosso programa, né, que é semanal. E vamos lá trabalhar, né, porque esse é o nosso intento, né, estudar, meditar a respeito da obra e assim por diante, né. Então, esse encontro é destinado a dar a base filosófica, iniciática, para aqueles que pretendem seguir o caminho da iniciação, né? A base, são duas bases fundamentais que nós seguimos, né? Os ensinamentos da mestra Helena Petrov Blavatsky e os ensinamentos do nosso querido professor Henrique José de Souza. E é claro que a gente aborda também, no decorrer dos programas, ensinamentos dos grandes instrutores da humanidade, através dos tempos e de todas as civilizações, né? Muito bem. O objetivo é a síntese do conhecimento, a fim de propiciar aos pretendentes ao caminho da iniciação informações e valores importantes para essa finalidade, né? Outra finalidade do encontro é propiciar a reflexão a respeito do momento evolutivo que a humanidade está vivenciando nesse início do século XXI, início da era de Aquários, e a era de Maitreya também, a era de Maitreya. Muito bem. Então, devemos dizer que todos aqueles que desejam seguir o projeto de iniciação, que é o projeto mais importante da sua vida, têm que necessariamente, conforme a ciência iniciática das idades, e os mestres, os grandes mestres, têm que necessariamente se filiar a uma escola iniciática. Existem muitas escolas iniciais pelo mundo, a pessoa pode escolher a que mais lhe agradar. Mas nós indicamos aqui, no nosso âmbito de trabalho, indicamos aqui a Sociedade Brasileira de Eubiose. Então, todos que quiserem vir estão convidados, né, para participar desse projeto. A pessoa pode perguntar, como é que eu faço para fazer isso? É muito simples. Pega uma ferramenta de busca da internet e busca lá, Sociedade Brasileira de Eubiose. Vai aparecer o site da Eubiose. Ali ele vai ter todas as informações sobre a eubiose, inclusive a existência de departamentos em várias cidades, muitas cidades do Brasil e do exterior. Então a pessoa deve escolher uma cidade, claro, evidentemente da sua cidade, ou próximo à sua cidade, né? De modo que ela possa participar de aulas presenciais. E entre em contato com o departamento. No site tem o endereço, o e-mail, o telefone, a pessoa entra em contato e faz a sua inscrição. Esse ano já não dá mais tempo, já está terminando o ano, né? Já estamos na reta final, mas já a pessoa pode se filiar para começar com o grau iniciático peregrino, que começa logo na segunda semana de janeiro. Então a pessoa faz a sua inscrição e já pode participar das aulas presenciais em um dos departamentos que ela escolher. Muito bem. A outra opção é justamente ela fazer através do chamado EAD, Ensino à Distância. Mesmo assim, do mesmo jeito, ela tem que entrar em contato com um departamento, fazer a sua inscrição, e ela vai receber, através da internet, as aulas respectivas. Resumindo, é um grau inicial chamado grau peregrino. Depois existem mais 4 graus sequenciais, totalizando 5 graus. Quando a pessoa termina esses 5 graus iniciáticos, ela tem o direito e a possibilidade de tornar-se membro efetivo da Sociedade Brasileira de Eubiose. Ela tornando-se membro efetivo, então ela pode participar de todos os eventos da sociedade, né? Reuniões internas, externas, palestras, ritualística também, ela pode participar de tudo, e principalmente, mais do que nunca, ler as cartas de revelação do nosso querido mestre, professor Henrique de Souza, que são milhares e milhares de páginas.
Então, aí está o convite que nós fazemos a todos aqueles que desejam iniciar o seu caminho da iniciação, projeto de iniciação. Muito bem, vamos seguindo agora aqui o nosso trabalho, né? Hoje nós vamos continuar estudando alguns termos explicados pela nossa mestra Helena Petrovna Blavatsky, né? Helena Petrovna Blavatsky, a respeito de muitas coisas importantes, né? Então, vamos ver aqui. Vamos ver o primeiro termo que nós vamos estudar aqui, que Blavatsky nos ensina a esse respeito, é o Sol. Sol, né? Então, esse astro é, de uma vez só, espírito e matéria. Veja bem, o Sol, a ciência imagina que seja só matéria, né? Na verdade, o Sol é uma bomba atômica invertida. Em vez de ela fazer a degradação dos compostos químicos, ela faz a fusão dos elementos. Então, partindo do hidrogênio, né, ela forma o hélio, vai formando todos os elementos químicos, e isso aí dá origem aos planetas e assim por diante. Então, é uma bomba atômica invertida. Ela faz a fusão nuclear. É uma bomba é um sistema que faz a fusão nuclear e a origem de novos elementos. Muito bem. O Sol é um manancial perene de vida, que, como luz, dele emana sem cessar. Então, nós somos realmente filhos materiais e espirituais do Sol, que nos ilumina durante o dia, a gente pode vê-lo sempre, né? Como doador de vida, que conserva e sustenta todas as criaturas, e é o coração de todo o sistema solar. É também fonte de calor e eletricidade. Porém, o Sol que vemos, a estrela central do nosso sistema, é apenas o reflexo, sombra ou casca do verdadeiro Sol central espiritual. Então, esse Sol que nós vemos, inclusive o nosso mestre nos diz o seguinte, que a cor do Sol verdadeira não é amarela. A gente vê um amarelo, né? A cor do Sol. Mas o nosso mestre diz que a cor do Sol verdadeiro é o azul. Ele é azul, porque é relativamente ao segundo trono. O segundo trono, a gente vê pelo estudo da cosmogênese, né? E o segundo trono tem a cor azul. Então, o Sol ocupa esse lugar. Então, o Sol tem uma cor azul. É também fonte de calor e eletricidade. Mas, tudo bem, esse reflexo, como coisa concreta exterior, é um Kama-rupa, pois todos os sóis formam o Kama-rupa do cosmos. Para seu próprio sistema, o Sol é Buddhi, por ser o reflexo e o veículo do verdadeiro Sol, que é Atman, invisível neste plano. Veja só que a HPB nos ensina. Na verdade, o Sol verdadeiramente é o Atman, que se reflete em Buddhi. E Buddhi, evidentemente, emana suas energias para os outros planos, até o plano material mais denso nosso, que é o mineral, né? Nesse reflexo estão todas as forças forráticas, eletricidade, e em todas as religiões populares esotéricas, o Sol tem um aspecto dual, que foi antropomorfizado pelos profanos. Assim, o Sol era Osíris, Bel, Júpiter e Baal, o luminoso doador da vida e da morte. E assim, no mesmo pilar, monolito, pirâmide, torre ou templo, originalmente erigido para glorificar o primeiro princípio ou aspecto aspecto com o passar do tempo, transforma-se em templo de um ídolo, ou, o que é ainda pior, em emblema fálico, em sua forma mais grosseira e brutal. O lingam dos hindus tem seu significado espiritual e altamente filosófico, mas os missionários enxergam nele apenas um emblema indecente. O Sol é emblema da divindade benfeitora, que dá a vida e a manifestação exterior do sétimo princípio do nosso sistema planetário. Jeová é o Sol e, portanto, também o Cristo da Igreja Romana.
Por mais que os cristãos qualifiquem de idolatria o culto do sol, sua religião encontra-se inteiramente baseada no culto solar e lunar. O jesuíta Cornélio de Lápide, em seu sermão sobre a Santa Virgem, coloca na boca de São Bernardo as seguintes palavras, dirigidas à Virgem Maria: o sol Cristo vive em ti e tu vives nele. Isso. Em todo o Egito, o sol era o símbolo divino por excelência, e sua luz era considerada como uma manifestação visível e material de Deus. Osíris é chamado de alma do sol. A luz solar era, pois, o corpo, isto é, a manifestação sensível da divindade. O sol era personificado de maneira geral pelo deus Ra. O sol nascente por Horus. O sol poente por Toum ou Tum. Algumas divindades secundárias simbolizavam outros aspectos do astro. Nós devemos também ter em conta que no Sol existem consciências de muitas hierarquias superiores. O Sol, na sua parte física, é uma fornalha, né? Uma bomba atômica invertida, faz a fusão dos elementos. Mas, no plano hiperfísico, existem seres especialíssimos do nosso sistema solar que lá vivem e fazem intercâmbio com a Terra. Fazem intercâmbio. Aliás, uma visão, né? Numa visão bíblica, é dito que um determinado ser, depois a Bíblia diz que ele viu, Jacó, né? Ele viu uma escada entre a terra e o sol. E seres que subiam e seres que desciam essa escada, chamada escada de Jacó, anjos, né? Subiam e anjos que desciam essa escada. Então, o Sol, realmente, como centro do nosso sistema solar, ele é a origem de toda a energia e de tudo aquilo que nós temos no planeta. É isso. Então, aliás, eu digo assim, não só o Sol, todos os sóis que existem pelo universo afora, né? A ciência estuda estrelas e mais estrelas, são trilhões e trilhões de estrelas. Cada uma tem a sua postura, a sua função dentro de um projeto evolutivo local. É isso? Então, o Sol, realmente, como dissemos, ele é o Atman, a força principal dele é o Atman, né? Depois manifesta-se com Budi, depois em outras esferas inferiores, até chegar no mineral. É muito importante esse conhecimento sobre o Sol, porque a gente vê que nas crenças da antiguidade, o Sol era sempre uma figura central no estudo, né? No estudo das coisas superiores. Então, aí está uma visão bastante ampla e bastante sutil e superficial, né? Porque o assunto é muito profundo, né? A respeito do Sol, a sua função, etc. Então, isso aí é um campo de enorme importância para o estudo daqueles que querem, evidentemente, evoluir, né? Através do autoconhecimento, né? Então, aí nós temos o Sol espiritual. Sol espiritual. O Sol oculto ou invisível, do qual o Sol visível de nosso sistema solar é apenas um reflexo ou sombra. Então, aí como nós dissemos, né? Existe o Sol físico, né? Uma fornalha, mas existe o Sol espiritual. E esse Sol físico é apenas uma sombra, um reflexo daquele verdadeiro Sol que existe, que o nosso mestre diz que tem a cor azul. Assim como este último dá luz e vida aos planetas que constituem tal sistema, o verdadeiro Sol invisível e espiritual dá vida aos reinos espiritual e psíquico de todo o cosmos ou universo. Esse título foi aplicado ao Paramatman. Muito bem. Devemos dizer, então, que o Sol realmente, quando... Isso aí é um ensinamento de HPB. Quando Helena Petrovna... Isso ela nos ensinou o seguinte. Quando na Doutrina Secreta e outros livros dela, ela se refere ao universo, ela está se referindo ao sistema solar. Então, quando se fala na Doutrina Secreta ou sobre o universo, a referência está sendo feita ao nosso sistema solar, o Sol com os planetas que giram ao seu redor. Então, aí está uma importante verificação. É claro que hoje a astronomia pretende e trabalha para descobrir planetas
fora do nosso âmbito, né, solar, em outros lugares, outras estrelas, ao redor de outras estrelas, né? Mas é claro que, com o tempo, nós vamos, através da ciência iniciática, descobrindo coisas maravilhosas a respeito da existência de outros sóis, de outros elementos e assim por diante. O nosso Sol o nosso Sol, que é o nosso universo, né? É o nosso sistema evoluído, ele é rodeado por 7 planetas. Né? 7 planetas, nós sabemos, né? Mercúrio, Vênus, Terra, né? Marte, Júpiter, Saturno. É isso? E, evidentemente, dentro desse aspecto evolutivo está presente a Lua também, né? A Lua tem a sua presença. Urano, Netuno e Plutão, eles giram ao redor do Sol, mas não fazem parte do sistema evolutivo do nosso universo, do nosso sistema solar. Aliás, a astrologia já sabe bem disso, né? Tanto que de Mercúrio até Saturno, esses planetas estão ligados com a nossa natureza humana, né? E Urano, Netuno e Plutão estão ligados com os processos coletivos que acontecem na humanidade, processos coletivos. Agora, então, de Mercúrio até Saturno é o processo individual nosso de evolução. E de Saturno em diante, Urano, Netuno e Plutão, a astrologia nos diz isso, ele determina os aspectos do comportamento coletivo da humanidade. Isso é muito importante, esse entendimento, então, a respeito do Sol, dos planetas e assim por diante. Isso aí é o estudo da antropogênese, da cosmogênese, né? Quem vier para a eubiose, né? E vai seguir atentamente esses estudos através da cosmogênese, né? Que é uma coisa fantástica de se estudar. Né? Muito bem. O outro termo muito importante que nós queremos aqui nos referir, nós vamos nos referir, é referente a respeito dos solstícios. Ó, HPB, hein? HPB estudando a questão dos solstícios. O culto cristão está distribuído segundo a marcha do Sol e da Lua. Então, o culto cristão ele tem uma referência para o Sol e outra referência para a Lua. Normalmente, no culto católico, cristão nosso, o calendário é lunar. Não coincide com o calendário solar, que é o calendário civil nosso. Né? Então, tem uma diferença. Né? Tanto que no calendário lunar, as datas se movimentam para lá e para cá dentro do calendário solar. Né? Elas mudam de localização ano a ano, né? Porque é o calendário lunar. O nascimento de Cristo coincide com o solstício de inverno no hemisfério norte. Olha só, hein? A Páscoa ocorre próximo do equinócio de primavera. No solstício de verão, celebra-se a festa do precursor, e são acesas as fogueiras chamadas de fogos de São João, ligado com os solstícios e os solstícios. Né? As outras festas estão distribuídas metodicamente nas outras partes do ano, seguindo uma ordem comparável àquela das cerimônias védicas. Então, nós temos aí, dentro do fenômeno terrestre, o equinócio e a primavera, né? O equinócio e o solstício. O solstício corresponde ao máximo distanciamento do Sol do Equador. Então, aqui no hemisfério sul, durante o inverno, o Sol está deslocado para o norte, para o norte do Equador. No verão, ele fica deslocado para o sul do Equador, por isso esquenta mais, no verão. Então, agora o solstício, então, representa as datas que determinam o inverno e o verão. É isso? E o equinócio, primavera e outono. É isso? O que é o equinócio? É justamente quando o Sol cruza a linha do Equador. Ele cruza a linha do Equador e muda de hemisfério. Aparentemente, porque na verdade é a inclinação da Terra que determina, né? A inclinação da Terra que determina essa variabilidade na posição do Sol com relação à nossa superfície terrestre. Isso é muito importante. Né? É preciso observar que o solstício de inverno ocorre 4 dias antes do Natal. E o de verão se dá 4 dias antes da festa de São João.
Natal, aqui no nosso caso, é justamente o verão. É isso. E a festa de São João, o solstício de inverno, né? É quando o Sol está deslocado para o lado norte do Equador, né? O dia da Páscoa é regulado pelo equinócio, uma vez que ocorre no domingo seguinte ao plenilúnio, depois do equinócio de primavera. É, pois, provável que as festas do Natal e de São João sejam muito antigas e coincidiram primitivamente com os solstícios, sendo de 50 segundos por ano a precessão dos equinócios de 7.000 anos. Isso corresponde a aproximadamente 4 dias. Porém, os 4 dias podem não ser completos. Aí está. Então, é um grande estudo, né, que se faz na astronomia, né, na astrologia também, mas aqui essa variabilidade em solstício e equinócios determina a existência dessas festividades religiosas que nós já citamos aqui, tanto no mundo católico, no mundo cristão, como em outros lugares do planeta Terra. Né? Muito bem? Isso é muito importante, este entendimento. Aí está também um assunto de enorme importância, né? Enorme importância para o entendimento da existência da Terra, é isso? Da variabilidade da função astrológica no nosso meio, né? Da variabilidade da temperatura e assim por diante. Né? Tanto que nós podemos dizer que, quando a Atlântida existia, a Terra era o eixo da Terra era perpendicular ao plano da eclíptica, ao plano de revolução ao redor do Sol, era perpendicular. Então, não existia verão e inverno. A Terra vivia uma eterna primavera, no tempo da Atlântida. Depois, com a invasão das águas em Atlântida, com a queda atlântica, evidentemente, então houve uma inclinação da Terra, 23 graus e 30 segundos, né? Uma inclinação da Terra, aí deu origem, então, às 4 estações. E deu origem também é o que nós entendemos pelos 4 temperamentos. 4 temperamentos. É claro que o nosso sistema, então, passou a ter uma influência quaternária, né? Uma influência quaternária, nosso sistema evolutivo agora, né? Durante a nossa quinta civilização, a quinta raça, a raça ariana, né? Então, isso é muito importante, esse entendimento. Veja só como é de uma profundidade extrema esse estudo, né? Justamente a posição do Sol, solstícios, equinócios e assim por diante. Muito bem. O que a HPB nos indica agora em sequência também é um estudo muito importante, inclusive na própria ritualística, né? Que é justamente o som ritualística e na existência do universo, né? Tanto que na Bíblia, né, Moisés ele escreveu lá em Gênesis, né? E Deus disse: faça-se a luz. Então Deus disse, ele através do som ele criou o universo, a Terra, né? Criou o som. Então Deus disse: faça-se a luz. Então o som corresponde a uma emanação divina para a criação da luz. Então, isso aí é muito importante. Né? A ciência esotérica ensina que cada som no mundo visível desperta seu som correspondente nos reinos invisíveis, impelindo a ação de uma ou outra força no lado oculto da natureza. Olha só. Então, nós temos o som físico e o som hiperfísico também, né? Nós temos na natureza hiperfísica, né? Então, isso é bom entender. Então, nós temos o nosso mundo físico denso, material, mineral, físico, que a gente apalpa, né? E tem os mundos hiperfísicos, que interpenetram o nosso mundo físico. Nesses mundos hiperfísicos existe matéria. É isso? Então, se a gente for para o mundo astral, a gente vai ver corpos contidos no plano astral, né? De matéria astral. Se a gente se dirigir para o plano mental, nós vamos ver, evidente, coisas sólidas, mas coisas sólidas constituídas por matéria
mental, e assim por diante. Então, assim, é muito importante essa questão, né? Aliás, aqui no Ocidente, na década de 40, foi trazido pelo Chico Xavier, né? Através dos seus trabalhos maravilhosos, ele trouxe essa visão da existência dos mundos hiperfísicos com uma consistência material, né? Então, existe a materialidade. Existe a materialidade no mundo astral, no mundo vital, no mundo mental e assim por diante. Então, isso é muito importante, esse entendimento, né? Todos esses planos, eles existem interpenetrados, eles se interpenetram, né? Nós não podemos ver o mundo astral, né? Somente um clarividente pode ver o mundo astral, mental ou vital, é isso? Porque eles estão num plano de vibração diferente, de um plano diferente, de vibração diferente, né? Mesmo assim, o entendimento da materialidade é muito interessante, né? Eu vou citar uma coisa muito importante. A ciência diz que a materialidade realmente é uma ilusão. É uma ilusão, não é verdade? Eu vou dar um exemplo. Uma mesa. Vamos imaginar uma mesa? Então, a gente sobe em cima da mesa, fica de pé em cima da mesa. Aí, se a gente pudesse, e isso existe um poder desenvolvido por adeptos em que o ser humano pode ir diminuindo de tamanho. É isso? A consciência, na sua materialidade, pode ir diminuindo de tamanho. Então, suponhamos que a gente esteja em cima de uma mesa, de pé, a gente vai diminuindo o tamanho, diminuindo. De repente, nós caímos no mundo atômico. É isso? A materialidade deixa de existir. Aquilo que era coeso torna-se distante. As partículas giram umas ao redor das outras, os átomos, os elétrons, etc., né? Então, nós caímos no mundo, no universo, né? Um universo diferente da materialidade. Então, a materialidade, isso a ciência afirma, a materialidade, na verdade, é uma ilusão. A gente pega o mundo material, é uma ilusão. Na verdade, o que existe na matéria existe mais vazio do que materialidade. Então, tudo isso é muito importante o entendimento. A ciência já caminhou um longo caminho no entendimento dessa relação, né? Que existe entre o material e o imaterial, né? Isso dependendo da situação que a gente vive, na nossa experiência. Além disso, a cada som corresponde uma cor e um número, potência espiritual, física e uma sensação no mesmo plano. Isso o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, ele nos diz isso. Tudo tem uma correspondência com uma cor, um número, isso, e uma sílaba, e um som específico, né? E uma cor. Então, isso é muito importante. Tudo está relacionado com uma cor, uma pronúncia de uma sílaba e também um som. Então, isso tudo é muito importante no entendimento. Quando a gente faz a ritualística neubiose, a gente passa a entender toda essa fenomenologia, justamente ligada ao processo da ritualística, né? Muito bem. Todos eles encontram eco em cada um dos elementos até aqui desenvolvidos. E também no plano terrestre, nas vidas que existem na atmosfera terrestre, incitando-se desse modo a ação. Assim, olha só que importante, hein? Olha, veja só que nós vamos falar agora, conforme Helena Petrovna Blavatsky. Assim, uma oração, a não ser que seja pronunciada mentalmente dirigida ao Pai de alguém no silêncio e solidão do seu retiro, deve ter mais frequentemente resultados desastrosos do que benéficos, se a vibração não for boa, a partir do momento em que se considera que as massas são completamente ignorantes dos poderosos efeitos que assim produzem. As massas, digo, os seres humanos, eles são ignorantes a respeito dos efeitos que eles produzem através das vibrações negativas. Quando um ser humano vibra negativamente, ele está produzindo efeitos desastrosos no mundo físico dela. Efeitos desastrosos. Eu digo efeitos desastrosos para o seu próprio corpo físico, porque isso reflete na sua própria existência material, como também pode induzir a efeitos desastrosos em outros elementos físicos e hiperfísicos existentes ao seu redor, né? Porém,
Para que produza bons efeitos, estamos falando da oração. A oração deve ser pronunciada por alguém que saiba o modo de se fazer ouvir em silêncio. Quando deixando de ser uma oração, se converte em mandamentos. Por isso que Jesus, no Evangelho, ele existe no Evangelho, que Jesus dizia que quando a pessoa quisesse fazer uma oração, ela devia ir para o seu quarto, fechar a porta e ir lá orar. Plenamente unindo-se a sua mente com o Pai Celestial. E é isso que nós devemos fazer também, né? Hoje nós devemos fazer assim também, né? Para nos unirmos vibratoriamente ao nosso Pai Celestial e obtermos as benesses, obtermos as vias evolutivas que nós precisamos para atingir o nosso destino espiritual, né? Muito bem. Para que produza bons efeitos, então, a oração deve ser pronunciada de modo consciente. Por que nos ensina que Jesus proibia seus ouvintes a ir às sinagogas públicas? Devemos supor que tinha algum motivo, o mesmo motivo que induz o ocultista especialista a impedir que seus discípulos vão a lugar muitos concorridos, igrejas, reuniões espirituais, não importantes, né? A menos que se simpatizem com isso. Na mesma obra citada, lê-se o seguinte: dizemos e sustentamos que o som é, entre outros, um poder oculto tremendo. Olha só o que a HPB nos informa, né? O som tem um poder enorme de realizar coisas, né? Uma força estupenda, cuja potencialidade mais insignificante, dirigida pelo conhecimento oculto, não poderia ser contraposta pela eletricidade engendrada por um milhão de usinas hidrelétricas, como a que existe lá em Niágara. Né? Pode produzir um som de tal natureza que levantaria a pirâmide de Quéops. Olha só. Através do som, HPB diz, através do som pode-se produzir algo de tal natureza que poderia elevar aos céus a pirâmide de Quéops, ou faria reviver um moribundo, ou a um homem que fosse exalar o último suspiro, comunicando-lhe um novo vigor e energia. Veja o poder do som. Eu quero dizer novamente que, justamente na ritualística, utilizamos os sons, né? Os mantras, isso, e assim por diante, né? Para justamente produzir efeitos benéficos para tudo, né? A grande vantagem do pensamento superior é que o pensamento superior produz energia de uma vibração muito intensa, muito intensa, e ela se espalha rapidamente para fora das paredes onde está se realizando o ritual. O som originado por uma fonte maligna, ela já não tem tanta possibilidade de atingir locais distantes. Ela tem uma limitada ação, tem uma ação limitada. Então, por isso que um som, uma ritualística, uma prece, ela pode ser dirigida para todos, para o mundo inteiro. E essa vibração atinge a natureza de todo ser humano, de todo o nosso planeta. Porque o som engendra ou antes atrai e reúne os elementos que produzem um ozona, cuja fabricação está acima do poder da química, porém está dentro dos limites da alquimia. A alquimia trata muito disso, do som, né? Pode até ressuscitar um homem ou um animal cujo corpo vital, astral, não tenha sido separado irreparavelmente do corpo físico pela ruptura do cordão magnético. Então, o som pode inverter justamente essa separação entre o corpo astral e vital, se devidamente utilizado. Aí diz, é um processo de magia, né? Por outro lado, o que é a força etérea descoberta ela dá o nome de um pesquisador da sua época, né? John Worrell Keely, da Filadélfia, que é chamado motor Keely. O que é que atua como formidável gerador de força tremenda desse poder capaz de arrastar uma máquina de 25 cavalos e até levantá-la até o alto?
Tudo isso foi realizado apenas fazendo-se passar por um diapasão, um arco de violino, segundo foi provado inúmeras vezes. Os fenômenos apresentados pelo referido inventor durante esses últimos anos foram quase maravilhosos, no sentido do sobre-humano. E claro que isso, a HPB está falando no século XIX. Ela dá ainda referência científica da sua época, ela não dá referência a outras coisas. Hoje nós temos no mundo moderno coisas maravilhosas geradas pela tecnologia moderna, né? Lá no tempo que ela estava falando isso, senão a energia elétrica não existia ainda, né? A energia elétrica não existia, não. O sistema de distribuição de energia produzindo a luz física para o nosso mundo ainda não existia, né? Isso foi feito posteriormente, né? Então, isso aí, veja bem que interessante, então, esse estudo do som. É muito importante no campo da espiritualidade, no campo da iniciação, justamente o estudo da natureza do som e da sua aplicabilidade na magia, principalmente, né? Através do som, nós podemos fazer magia. Nós não, um adepto. Nós não conseguimos porque não somos adeptos. Um adepto, um ser superior, ele pode utilizar o som e fazer magia. É muito importante isso, né? Muito bem? Aí está, então, outro campo importantíssimo para o estudo daqueles que estão justamente no caminho, no projeto de iniciação. Um outro termo importante que a HPB agora nos indica é a palavra soma. Soma, que vem do sânscrito. A lua, Chandra, é também a bebida sagrada produzida com o sumo da planta do mesmo nome, usada nos templos para provocar êxtase. Soma, a lua, é o símbolo da sabedoria secreta. Nos Upanishads, tal palavra é empregada para designar a matéria densa, com uma associação de umidade, capaz de produzir vida sob a ação do calor. Então, aí está a soma bebida, soma, vinda do sânscrito. É mais uma indicação que a nossa mestra nos dá, né, Helena Blavatsky, a respeito desse estudo. Em seguida, ela fala a respeito do soma com relação a essa natureza de bebida. Aí já é uma coisa mais extensa, né? Uma aplicabilidade maior. Né? Preparado como uma rara planta montanhesa, aí HPB nos ensinando, né? Asclépias, essa rara planta montanhesa, Asclépias ácida ou Sacostemas viminalis, segundo outros, pelos brahmanes iniciados. A soma bebida. Essa bebida sagrada da Índia corresponde à ambrosia ou néctar dos gregos, ingerida pelos deuses do Olimpo. Ambrosia, né? Você conhece muito bem, né? Soma, bebida. Né? Na iniciação de Eleusis, os mistes bebiam também uma taça de Kikion. Quem bebe tal licor alcança facilmente Brahma, ou o lugar de esplendor, o céu. O soma, que é a bebida, né? Conhecida por europeus, não é a bebida genuína, mas seu substituto, pois unicamente os sacerdotes podem degustar o verdadeiro soma. E até os próprios reis de rajas, ao praticarem um sacrifício, recebem o substituto de tal bebida. Isso é importante. Lá nós devemos dizer também que soma não é necessariamente ser algo extraído de plantas, ela pode ser a própria água. É isso? No Espiritismo fala-se muito justamente na água fluidificada. Isso é bom, isso é importante. Uma água pode ser fluidificada. Né? A Igreja Católica fala da água benta. A Igreja Católica é comum, né? Temos lá nos tempos católicos um recipiente com água benta, né? Então, o católico diz que aquela água tem um poder espiritual, a pessoa se beije com aquela água. Fundamentalmente, isso é verdade. A água pode conter elementos muito importantes, fluídicos, para transmitir saúde, mudanças neurológicas no indivíduo, todas as mudanças. Então, a água é o soma, é uma bebida de enorme importância, né, no caminho da iniciação. Não se pode encontrá-lo nos livros rituais, isso,
nem através da informação oral. Os verdadeiros seguidores da primitiva religião védica são escassos, e são esses os supostos descendentes dos rishis, os reinos Agnihotris, os iniciados dos grandes mistérios. A bebida sagrada é comemorada também no panteão hindu. O panteão hindu também comemora a bebida sagrada, uma vez que é chamada de Soma Rei. Aquele que bebe participa do reino celeste, fica cheio de sua essência, do mesmo modo que os apóstolos cristãos e seus convertidos ficaram cheios do Espírito Santo e limpos de seus pecados. Aliás, a água, veja, olha só, nós podemos já fazer essa relação com o João Batista, né? João Batista, quando ele batizava as pessoas, mergulhando essas pessoas na água. Isso tem um motivo cósmico muito importante, né? Até hoje o batismo é feito com água, né, na Igreja Católica, né? Então, na iniciação dada por São João Batista, então o princípio dessa iniciação era feito justamente com o batismo. A pessoa era mergulhada na água, e evidentemente aquela água ela tinha poderes fluídicos. A gente pensa que é só água, né? Água do Rio Jordão, água não sei de onde, né? Não, aquela água ali tinha poderes magnéticos importantes, providas pelo mestre que ali estava, São João Batista, para induzir o indivíduo a desenvolver a sua iniciação. Então, isso é muito importante. O soma faz do iniciado um novo homem. Olha, a gente pode lembrar do João Batista, né? Batizando as pessoas, né? Aliás, devemos dizer que Jesus foi batizado por João Batista. O próprio Jesus se apresentou diante de João Batista para ser batizado. E João Batista, então, falou para Jesus, não, mestre, não sou eu que devo batizar o senhor. Eles eram primos, na verdade eram primos, né? Primos. As mães deles eram primas, né? Então, João Batista fala assim, não sou eu que devo batizar o senhor, é o senhor que deve me batizar. Então Jesus falou, não, você me batiza, porque a lei tem que ser cumprida. Aí então o que acontece? Está no Evangelho. João Batista pega Jesus, emerge na água e o batiza. Aí diz então a Escritura do Novo Testamento que apareceu uma pomba no céu. Uma pomba que representa a Mãe Celestial, a Mãe Divina, né? Aí ouviu-se uma voz, quer dizer, nem todos ouviram, somente aqueles que tinham capacidade de ouvir o som de alta frequência, através da sua capacidade de percepção das coisas superiores. Né? Aquele som, uma voz da Mãe Divina dizia assim, este é o meu filho amado com quem me comprazo. Aquela voz da Mãe Celestial afirmou o seguinte, este é o meu filho amado com quem me comprazo, indicando que Jesus era o caminho da nova humanidade. E realmente isso é importante esse entendimento. Né? Através desse processo, através desse batismo, né, o indivíduo renasce e se transforma, e sua natureza espiritual vence a física, concede o divino poder de inspiração e desenvolve ao extremo a faculdade de clarividência. Olha só que importante. Segundo a explicação esotérica, o soma é uma planta, porém, ao mesmo tempo, um anjo. Une fortemente o espírito superior interno do homem, cujo espírito é um anjo como místico soma, com a sua bebida irracional, com essa alma irracional, ou corpo astral. E assim unidos, graças ao poder da bebida mágica, vão acima da natureza física e participam durante a vida da beatitude e das inefáveis glórias do céu. É isso. Assim, o soma hindu tem misticamente e sobre todos os conceitos o mesmo significado da cena eucarística para os cristãos. Isso. A ideia é idêntica. Em virtude das preces sacrificiais, mantras, né? Vou repetir, em virtude das preces sacrificiais, denominadas lá na Índia, né? Como mantras, supõe-se que tal licor se transforma imediatamente no verdadeiro soma, ou anjo também do próprio Brahma. Alguns missionários expressaram-se com grande indignação
sobre essa cerimônia, e muito mais ao verem que os brahmanes empregam geralmente uma espécie de licor espirituoso como substituto. Porém, por acaso os cristãos acreditam menos fervorosamente na transubstanciação do vinho comum no sangue de Cristo, por ser este vinho mais ou menos espirituoso? Justamente, aí está, né? Veja a importância do soma, né? Do líquido, né? Jesus pegou o vinho e falou para os discípulos: bebei, este é o meu sangue. Assim como ele disse também sobre o pão, né? Comei, este é o meu corpo. Ele fez uma referência justamente ao pão e ao vinho, né? É muito bom aqui essa coisa. Porém, os missionários dizem que a hora do soma bebida é outra hora de ouro de Satã. Né? Aí tem uma... Os missionários, né, no tempo inclusive anterior ao HPB, falavam que a soma bebida é a hora de ouro de Satã. É um mau entendimento da coisa, né? Que espreita no fundo da taça sacrificial, a hora do soma bebida é a hora de ouro de Satã, que vê no fundo da taça sacrificial hindu. Há uma planta cujo sumo fermentado excita o ânimo do homem e preenche de vigor todo o seu corpo. Esse licor, chamado soma, é sagrado para todos os povos ários. O deus Agni nele reside, nele está presente, embora invisível, segundo afirmam como um dogma os poetas védicos. O vaso ou cálice que contém encerra, pois, o sangue da vítima imolada. Na cerimônia, o alimento sólido é representado por uma composição de farinha e manteiga, no qual mesmo Agni está presente. Aí está aquele mistério do Jesus, quando fala, né, sobre o pão, né? Comei, isso é o meu corpo. Os sacerdotes, e depois destes, os convidados ao banquete divino de Jesus, né, participam do festim sagrado, do qual cada um recebia sua parte da hóstia e a comiam como manjar escolhido. Isso aí sobreviveu na religião católica justamente na hóstia, né? Na hóstia, né? O padre toma o vinho, né? e oferece o vinho, que é o sangue de Cristo, né? E oferece a hóstia para justamente a consagração daqueles que estão ali reunidos. A pessoa recebe benefício? Claro. A comunhão, para os católicos, é algo de enorme importância, e tem uma importância espiritual muito grande. Nós, ligados ao processo de iniciação, sabemos que a comunhão na Igreja Católica tem uma importância muito grande. A pessoa vai com convicção, pensando em Cristo, mentalizando Jesus Cristo, mentalizando a Mãe Celestial, o Pai Celestial, e obtém, evidentemente, resultados maravilhosos a respeito da sua evolução. Isso é muito importante. O efeito moral dessa comunhão era extraordinário, uma vez que, sendo Agni a vida e o pensamento, aqueles em quem se comporava se tornavam partícipe de uma mesma vida e de um mesmo pensamento, irmanados pela carne e pelo espírito. Além das acepções da lua ou Deus da lua e outras já expostas, a palavra soma significa também seiva, céu, atmosfera. Então, veja bem, olha só a importância que a HPB nos dá a respeito dessa importante questão, né, a respeito desses assuntos. Né? Vamos aqui, então, já vimos aqui bastante importantes referências a respeito dessas palavras, né, que a HPB nos traz nos seus estudos, e dando verdadeiras aulas a respeito da espiritualidade, e nós vamos aproveitando e fazendo nossos estudos também, nos aprofundando nesse assunto. Nós vamos agora continuar o nosso encontro hoje, continuando aqui justamente com o estudo que nós vemos realizando através do simbolismo arcaico das religiões do mundo. Né? Vamos agora, especificamente, até o final do nosso encontro, nessa primeira parte, continuar o estudo sobre justamente o simbolismo arcaico das religiões do mundo. Né? Então, vamos ver aqui.
Vamos ver aqui, justamente, vamos seguindo. Os 7 círculos são os 7 planetas e planos com os 7 espíritos invisíveis, né? Que é 7 espíritos ou 7 planetas girando ao redor do Sol, como nós falamos, né? Mas nas esferas angélicas, cujos símbolos visíveis são os 7 planetas. Aí está. Uma ligação, então, do 7, né? O setenário, no sistema evolutivo nosso, né? O nosso Sol com os planetas. São os eternos sustentadores dessa vida luminosa que existe por trás de todo o fenômeno. O pensamento divino que a luz de vida produziu por meio de sua palavra, o som, o primeiro aspecto de outro pensamento operador, o qual, sendo Deus do Espírito e do Fogo, construiu os 7 regentes que encerravam em seu círculo o mundo dos sentidos, chamado destino fatal. As 7 hostes são os que, tendo considerado em seu Pai o pensamento divino, o plano operador, desejaram construir um mundo com suas criaturas, do mesmo modo, pois, tendo nascido dentro da esfera de operação, o universo manifestado, tal como a lei manuantárica, é nos irmãos dos anjos primordiais, os filhos de Deus, dos quais um era Satã. Aliás, o próprio nome de Jeová, né, Yod, Reval, Het, são completados por 4 sons específicos da linguagem hebraica, né? Então, representa o Deus para os antigos bíblicos, né? Estudos bíblicos. Né? Deus, 4 palavras, 4 letras, indicando justamente os 4 sistemas evolutivos no qual nós atingimos até agora. E agora nós estamos indo para um 5º sistema evolutivo, que é justamente a 5ª dimensão. Na verdade, isso está se falando agora frequentemente a respeito da 5ª dimensão. Esses anjos, aliás, a partir do nosso próximo encontro, eu estarei falando especificamente sobre a Era de Maitreya. Prepare-se. Eu falarei sobre a Era de Maitreya. Serão várias partes, o assunto é muito importante. E nós devemos estudar isso com muita profundidade, a questão da Era de Maitreya, que é justamente o início da Era de Maitreya se deu agora no ano 2005, conforme o professor Henrique de Souza, caracterizando todo o trabalho do 3º milênio. Então, nós estamos vivendo a Era de Maitreya. Então, nós vamos abordar esse assunto em vários encontros. É um assunto muito profundo, muito vasto e de difícil entendimento. Não é tão fácil assim, é muito profundo e muito vasto. Esses anjos das trevas, luz absoluta, eram de grande espiritualidade, pois sua proximidade do absoluto são os primogênitos e não podiam criar coisas corporais, materiais, e, portanto, se diz que recusaram criar. Há um princípio científico que diz: se os 2 sons da mesma intensidade se encontram, o choque produz um som 4 vezes mais intenso ou um silêncio absoluto. Talvez nesse princípio se baseie o mistério da criação. A luz produziu vários seres, todos eles espirituais, luminosos e poderosos. Porém, um grande ser, Arimã ou Lúcifer, teve um mau pensamento contrário à luz e duvidou, e por isso converteu-se em obscuro, explicam os magos orientais. Isso é uma explicação dos magos orientais, né? Associando a Lúcifer o lado do mal. Mas, na verdade, pelo nosso entendimento iniciático, a ação de Lúcifer não é o bem e o mal, é o necessário. Não é isso? Lúcifer é a projeção do 5º senhor. Né? Existem 7 senhores provindo da Mãe Divina. Ele é a projeção do 5º senhor. E justamente ele trabalhou até determinado momento, intensamente, para a geração de possibilidades evolutivas, justamente para a Era de Maitreya. Né? Isso se aproxima da verdade. Não houve mau pensamento que originasse o poder contrário, mas simplesmente o pensamento per se, ou em si mesmo. Algo que, tendo reflexivo e contendo desígnio e objeto, é, portanto, finito, e tem por isso de estar em oposição ao puro repouso, estado natural da perfeição e da espiritualidade absoluta. Foi simplesmente a lei da evolução que se afirmou, o progresso do desenvolvimento mental, diferenciado do estado do espírito, envolvido e colhido pela matéria,
para a qual é atraído de modo irresistível. As ideias, em sua própria natureza e essência, como conceitos que têm com relação como objetos, sejam verdadeiros ou imaginários, são opostos ao pensamento absoluto, ao incognoscível, de cujas misteriosas operações nada se pode dizer. O Zohar, que é um livro sagrado na Índia, né, expõe do seguinte modo, veja bem como o Zohar, que é um livro sagrado, expõe essa ideia. Quando Logos desejou criar o homem, chamou a hoste de anjos mais elevada e lhe disse o que queria. Porém, eles duvidaram da sabedoria desse desejo e responderam: o homem não se manterá uma noite em sua glória, pelo que foram aniquilados pelo Senhor Santo. Então chamou outra hoste menos elevada e lhe disse o mesmo. Porém, também essa contradisse o Santo Único. Quem há de bom no homem? Que há de bom no homem? Foi a pergunta. Foi, sem dúvida, Elohim, criou o homem, e quando este pecou, vieram as hostes de Uza e Azael, e inculparam a Deus. Eis o filho do homem que fizeste. Disseram, olha como pecou. Então o Santo Único respondeu, se estivesses entre os homens, terias sido pior do que eles. E os arranjou de sua exaltada posição no céu para a terra e transformaram em homens. Isso significa que os anjos condenados à encarnação se encontravam nas cadeias da carne e da matéria, na obscuridade da ignorância, até o grande dia que virá depois da 7ª ronda. Veja bem que importante, então, é todo. Nós estamos, nesse ponto, nós estamos estudando o som, já vimos o som, né? A luz, não é isso? E os 7 níveis de evolução do nosso sistema solar, né? E o nosso sistema é setenário. Tudo isso nos indica todo esse processo justamente antropogenético, né? E cosmogenético do universo, que é algo que, quando a pessoa vem para a eubiose, ela tem uma possibilidade imensa de estudar profundamente esse assunto através das aulas, de reuniões, de ritualísticas e assim por diante. Então, a gente vê então a importância desse estudo relativamente a essas coisas maravilhosas a que a HPB se refere e ao que o nosso mestre, professor Henrique de Souza, compõe em suas casas de revelação e seus ensinamentos. Muito bem, eu vou aqui encerrando essa primeira parte, é isso? Eu vou encerrando essa primeira parte e vou colocando aqui a palavra à disposição do nosso irmão Carlos Nascimento para que ele possa prosseguir. Muito bom, professor. O senhor trouxe tanta coisa interessante, é até difícil a gente formular uma pergunta, mas eu gostaria de ouvir mais o senhor sobre a questão do som. Sobre a questão do som. A gente percebe, professor, o som da natureza, o som da mata, da floresta, faz bem para a gente. Mas o som da cidade, às vezes, não faz, né? Muito barulho, buzina, isso. E a gente percebe que o som realmente interfere no nosso físico, no nosso corpo, no nosso mental. Isso daí também pode ser usado através da música, né? O bem, a boa música, a péssima música, né? Tudo isso pode ser também utilizado para o malefício da humanidade. Exatamente. O som ele pode produzir malefícios quando ele não é harmônico, não tem harmonia. Então, ele pode produzir prejuízos para a consciência, para a espiritualidade, né? Agora, se for um som que tem harmonia em si, com a natureza, e dentro de si mesmo, ele produz justamente o equilíbrio nas nossas emoções. Aliás, existe hoje a musicoterapia, né? Existe isso aí. Existem pessoas, especialistas, especializados no tratamento das pessoas através da música, da musicoterapia, né? O som. Isso aí tem uma importância muito grande. O som, quando é harmônico, ele nos dá uma capacidade de reflexão muito grande, de introspecção e assim por diante. Tanto que os mantras têm essa capacidade, né? De, através do som, propiciar uma vibração superior em nós. Produzir uma vibração superior em nós e nos possibilitando abrir os caminhos da espiritualidade para o entendimento superior. Então, o som, agora, a gente pode falar, o som tamásico é o som muito
muito específico, né? Muito Muito duro. bem. Então, Tá. isso aí acaba trazendo uma dificuldade para nós nos concentrarmos em alguma coisa. Né? As pessoas podem perceber isso. Nós percebemos isso. Às vezes a gente entra num ambiente com um som totalmente desequilibrado, uma coisa assim, a gente sente-se mal. Né? Agora, se a gente entra num ambiente harmônico, dentro de uma música rítmica, etc., nos faz bem. Né? Justamente é o segredo dos grandes compositores, né? Os grandes compositores que existiram, principalmente aqui no século XVIII, no século XIX, né? Incluindo Beethoven, né? E outros grandes compositores, fizeram obras maravilhosas a esse respeito, através do som harmônico. Né? O Beethoven mesmo dizia, eu já falei isso, isso faz parte da história dele, da biografia dele. O Beethoven dizia que não era ele que fazia as músicas, a música vinha de Deus. Ele recebia aquela música de Deus e punha nas partituras. E impressionante, ele era surdo, ele ficou surdo de um tempo para outro, né? Ele ficou surdo. É isso? Então, os médicos de hoje, eu já li importantes declaração de médicos, que o problema do Beethoven seria facilmente resolvido hoje pela medicina. Ele tinha um problema no tímpano, né? Os ossinhos do tímpano aqui, ele tinha um problema ali, mas hoje a medicina tem capacidade de resolver esse problema. Beethoven não teve essa possibilidade porque a medicina não estava à altura de fazer isso naquele tempo. Então, depois de um período da sua vida, ele ficou surdo. Mas a surdez dele era uma surdez física. Mas ele ouvia aquela harmonia que vinha do Pai Celestial. Ele mesmo dizia, e punha na partitura. Então, isso aí. Teve um autor, um determinado autor, Mozart, uma coisa impressionante. Sabe como Mozart compunha as músicas? Ele escrevia a partitura de uma vez só, ele não corrigia. Ele ouvia a música e ia pondo na partitura as notas musicais. Ele não fazia assim uma partitura, um rascunho. Ele não tinha rascunho nas suas partituras. A partitura já saía pronta. A partitura, as notas já saía pronta. Isso é genialidade. Mozart, genialidade dele. Né? Agora a gente vai dizer assim, Mozart fazia tudo por si mesmo? Não, ele trazia era veículo, as músicas dele são maravilhosas. E outros grandes autores são coisas maravilhosas, vindo justamente do Pai e da Mãe Celestial. Então é muito importante nós entendermos essa ligação que nós temos com as vibrações sonoras, né? Hiperfísicas, né? Relacionadas ao plano superior. Muito bom, professor. Gilberto, você tem alguma colocação para fazer? Isso aí, Carlos. Recadinho aqui de sempre ao pessoal que está acompanhando, que, por gentileza, não esqueçam de dar o joinha, né, de curtir aí a transmissão. Isso ajuda no nosso engajamento, ajuda na classificação aqui dentro da plataforma, né, aqui na internet. Então, isso é muito importante para o canal, nos ajuda bastante. Se for a primeira vez, estiver passando por aqui, se inscreva no canal. Sempre que tem alguma novidade, nos programas aqui de terças e sábados, você recebe as notificações e o conteúdo, né? Falando agora do conteúdo, compartilhe esse conteúdo, manda, envie para um colega, uma pessoa que você conheça, que goste desse assunto, que esteja procurando, que se interesse por esse tipo de tema. Lembrando que hoje é o programa de número 133, apenas do projeto Iniciação. Então conteúdo exclusivo, né, com a abordagem do professor Walter. E conforme o professor falou lá no início da nossa transmissão, sempre no início do ano começam as novas turmas. A gente já está aí chegando no mês de dezembro, né? Então, para aqueles que desejam aprofundar, desejam entender um pouco mais
desejam desenvolver um pouco mais essas ideias que nós conversamos aqui, porque aqui a gente faz apenas tópicos e, claro que não, por uma questão de espaço e de local, não tem como dar um aprofundamento, né? Mas aqui tem muito conteúdo. Então, fica aí uma dica, né? Se você estiver passando aqui pela primeira vez, ou mesmo que acompanhe e esteja considerando a possibilidade, né, de ingressar aí numa turma do EAD, ou de repente procurar um departamento, né, para começar os seus estudos, um bom começo é procurar assistir aqui os vídeos. Muitos dos temas aqui são temas que são abordados, vai ajudar bastante. Então, fica aí a dica para que dê uma olhada, né, nesse conteúdo, que vai auxiliar bastante. Continua nos acompanhando e compartilhe aí o nosso conteúdo. É isso, Carlos. Muito bom, Gilberto. Professor... Bom, Carlos, eu quero agradecer ao nosso irmão Márcio Antônio de Oliveira Dias Cambaúba, né? Isso, exatamente. É uma honra, viu, meu irmão Márcio, ter a sua presença. É uma honra muito grande ter a sua presença. E o Márcio faz trabalhos maravilhosos, né, Carlos? Sem dúvida, professor. Nosso querido lá de Cuiabá, né? Palestras, né? Palestras maravilhosas. Palestra, isso. Toda vez, sempre quando ele faz algum trabalho, eu estou lá assistindo também, porque é realmente muito enriquecedor. Muito obrigado, meu querido irmão Márcio Cambaúba. Um grande abraço, Márcio. Bom, deixa eu ver aqui. A Eliana coloca o seguinte, professor: nas escolas seria interessante orientar as famílias quanto às músicas que seus filhos ouvem. Tenho observado em algumas famílias pais desinformados, ouvindo em casa músicas muito inadequadas, né? Exatamente. É muito importante essa questão da música na orientação das crianças, né? Os pais devem ficar atentos. Os pais devem ficar atentos justamente naquilo que os filhos estão ouvindo, porque se ouvirem... na verdade, existem coisas que não são músicas, são ruídos, né? Não são músicas, são ruídos, né? São coisas assim, bastante desequilibradas, então isso não faz bem para a espiritualidade, né? Então é muito importante. A nossa irmã Eliana tem toda a razão, né? Que é necessário que os pais tenham essa informação e tomem cuidado com aquilo que os filhos ouvem, né? Aliás, hoje a gente vê também muitas músicas, eu não chamo de músicas, porque nós passamos uma era maravilhosa, que foi justamente, nós tivemos a música popular brasileira, a MPB, né? Não existe mais. A gente tinha compositores maravilhosos, cada música extraordinária, né? Grandes compositores. Hoje já não existe mais, não existe mais. Aliás, eu ouço até música com letras bastante inadequadas para crianças e para qualquer adulto, né? Com letras muito ruins, né? Muito ruins, né? Então, nós temos que voltar, reconstruir ao brado que nós compete, né? Nós temos que reconstruir a música popular brasileira e trazer a boa música para o nosso ambiente familiar, para em todos os nossos ambientes e assim por diante, né? Então, parabéns à nossa irmã Eliana por essa informação, e é absolutamente certo o que ela fala. É muito legal, viu, Eliano, o que você fala, porque eu fui voluntário durante 9 anos, de 97 a 2006, e na instituição que eu estava, logo quando começou o Projeto Guri é um projeto para criança e adolescentes totalmente voltado para a música, né? Principalmente a música erudita. Então, a gente fez essa parceria e tem muita gente que seguiu carreira, né? Tinha aula de música, tinha aptidão a determinado instrumento, violino, cello, baixo, e acabou tendo a formação musical, acabou seguindo a carreira, né? O Projeto Guri acho que já está com quase 30 anos. Lá em Heliópolis tem o Instituto Bacarelli, que também é muito bom, então tem muito projeto de música que as famílias deviam observar e deviam indicar para os seus filhos estarem seguindo.
A Eliana Pontes coloca o seguinte, professor. Mas Mozart cometeu um erro quando divulgou uma determinada composição. Qual foi esta composição? Realmente, o Mozart, conforme o professor Henrique de Souza nos ensina, ele fez uma composição que ele não deveria ter feito, né? Ele cometeu um deslize. O Mozart, ele era um veículo da divindade, né? Ele veio com a missão de trazer essa coisa maravilhosa, mas dentro da espiritualidade ele cometeu um erro de uma determinada composição que ele fez para o público em geral, para agradar o público em geral. Mas essa composição compunha-se de fatores sexualizados. Agora não me lembro exatamente, se o seu irmão puder me lembrar aí. Então, é uma ópera de Mozart chamada Dom Giovanni. Dom Giovanni, exatamente, Dom Giovanni. É uma ópera, Dom Giovanni. Aliás, tem vários filmes que mostram lá o Mozart, lá na plateia, dando coisa. É o Dom Giovanni, né? Mas era uma ópera que não era condizente com a missão que ele tinha para realizar. Então, é claro que ele gerou um karma para si mesmo, né? Um karma para si mesmo. Você sabe, eu vou contar uma coisa, o Mozart morreu e foi jogado numa vala comum, né? Não existe o túmulo de Mozart. Não existe o túmulo de Mozart no planeta Terra. Ele foi jogado numa vala comum. Olha que coisa, o grande Mozart. Então, isso aí faz parte do karma dele. Ele veio com uma missão e acabou deslizando por algum motivo. Só Deus pode saber. Não vamos julgar também, não vamos julgar porque não podemos julgar. Mas ele, segundo o nosso mestre, o professor Henrique de Souza, com o Dom Giovanni, ele pisou na bola, ele fez o que não devia ter feito. Então foi um erro muito grande dele. Isso é verdade. A nossa irmã Eliana falou uma verdade muito importante. Isso. Muito bem, professor. Agora o Guilherme Guazelli coloca o seguinte: teria alguma ligação no batismo entre a água vinda da Lua, mãe? Olha, o Guazelli, eu quero dizer uma coisa. A gente dá muita importância a bebidas, o soma, né? O soma e as bebidas que a gente toma, refrescos, etc., tudo, né? Mas realmente um dos compostos mais importantes do universo é a água. A ciência já revelou isso, que a substância mais difundida pelo universo é a água. A água existe em todo lugar, nas estrelas, nas galáxias. A ciência acadêmica nos fala isso, né? E, evidentemente, a água tem relação com a Lua. A Lua tem relação, né? Aliás, nós podemos dizer que a água que veio para a Terra, veio em grande parte da Lua. A Terra não tinha tanta água assim. É isso? Tanto que no Antigo Testamento, não é isso? É dito que choveu durante 40 dias e 40 noites. É isso? Como que pode chover 40 dias e 40 noites? Foi justamente através da água evaporada na Lua, que veio se condensando e caindo na Terra. E isso lá nos tempos antigos da Atlântida, né? E o volume de água da Terra aumentou muito. Tanto que não existiam determinadas extensões de aquíferas, como hoje existe, depois que existe hoje, né? Isso aí coincidiu também com a inclinação do eixo da Terra, né? Aí formaram-se as calotas polares. Veio tanta água da Lua que as calotas polares têm essa função, justamente impedir que a água seja demasiadamente e ocupe muitos territórios, né? Por isso que hoje a ciência diz que o aquecimento do planeta pode produzir, e dizem que está produzindo, o derretimento das calotas polares, e isso vai produzir um inundamento de muitas regiões litorâneas, etc., etc., né? Então, mas a água vem da Lua,
E é claro que tudo isso tem uma relação com a influência da Lua sobre a Terra. Nós somos lunares, nós viemos da Lua também, né? A Lua era um planeta que girava ao redor do Sol, né? Depois, numa determinada transformação do sistema solar, né? Houve a explosão de um quinto planeta, a Terra que girava ao redor de um quarto plano, uma quarta órbita, ela foi incorporada para a terceira órbita, que era a órbita da Lua, e acabou captando a Lua. A Lua passou a girar em torno da Terra. Depois a Lua diminuiu o seu poder, a sua rotação, né? E a Lua, devido a esse problema de diminuir a sua velocidade de rotação, ela aqueceu muito. E por isso que a água evaporou e veio para a Terra. E, então, teve a importância muito grande da Lua sobre a Terra, com relação à água. Aliás, a Lua tem uma importância muito grande, sobretudo na Terra, inclusive no crescimento vegetal, né? No crescimento vegetal, né? No movimento dos elementos dentro das plantas, etc. A Lua tem realmente... Nas marés também, né? De acordo com a lua, existe a vazante, a enchente, né? Maré alta, maré baixa, isso tudo relacionado com a posição da Lua. E também a esfera frequencial, né? Na esfera frequencial, a Lua também tem uma importância muito grande. Tanto que, em muitas ocasiões, na ciência iniciática, rituais são realizados, isso desde a antiguidade, né? Rituais são realizados na Lua Nova, que é justamente quando a Lua está entre o Sol e a Terra. Ela está mergulhada na natureza solar. Então, diminui em grande quantidade o seu poder de penetração na parte de desorganização da mente humana, né? Isso faz parte. É um estudo muito difícil de se entender, né? Porque é preciso estudar a história universal, etc. É sempre bem lembrar que a gente tem a Semana Santa, né? Nós temos a Sexta-feira Santa, né? Pode olhar para o céu. Toda Sexta-feira Santa é lua cheia. Toda Sexta-feira Santa é uma lua cheia. Então, o fenômeno da crucificação do Cristo, a história do Cristo, segue um calendário lunar. E toda sexta-feira é lua cheia, justamente é uma influência da Lua, do passado lunar, sobre isso que aconteceu na Terra, justamente a crucificação do Cristo. Agora, é claro que a Lua tem a gente diz, é o bem e o mal, é o necessário. A Lua ela faz o necessário, ela faz a parte boa e a parte má, então é o necessário que deve ocorrer. Exatamente que a água, como elemento fundamental do universo, tem essa capacidade, né? A água tem essa capacidade da limpeza, né? De limpar, remover entulhos, remover sujidades, né? A gente lava a roupa com água. A água é uma coisa... E também nós bebemos água, né? Os médicos dizem... todo médico diz que todo ser humano tem que beber pelo menos 2 litros de água por dia, né? Para ter uma vida saudável, né? 2 litros de água por dia, né? Que é muito importante. Então, por isso que a água tem uma importância muito grande na vida do ser humano, e está essa relação que tem com o batismo, né? O batismo tem um significado muito grande também devido a essa relação com o processo de existência terrestre ligado à composição aquosa. Muito, muito bom, professor. A Eliana Pontes, ela coloca, lembrei ainda do bolero de Ravel, que tem uma ligação, que está ligada à violência ou à guerra. Exatamente, também tem isso. Continuando, a Eliana Teixeira diz que Deus perdoa quem comete um erro, mas não tem consciência. Mas quem vai perdoar a quem tem consciência? Olha só, na verdade, Deus não julga e nem condena. Não, ele não julga, não, ele julga, Deus julga. Ele não condena e não condena e não... Ele sempre perdoa. Esse é o sentido correto, né? É o amor e o perdão.
Deus nunca condena alguém para uma pena eterna, como as religiões imaginam. Isso não existe. Deus sempre perdoa. Agora, é claro que quem comete erro, mas não tem a consciência daquilo, ele tem um karma menor. Quando ele tem uma consciência maior, passou por um processo de estudo e entende as coisas, aí o karma dele torna-se mais efetivo, torna-se mais pesado. Isso é a lei cósmica justa e perfeita, né? Jesus, está no Evangelho, Jesus falou assim, a quem muito foi dado, muito será pedido. Pronto, não precisa nem discutir isso. A quem muito foi dado, muito será pedido. Então, quem não tem, Jesus falou assim, aquele que nada tem, até isso lhe será tirado. Que nada tem, até isso lhe será tirado. Faz parte do processo. Isso aí dá uma palestra, dá para fazer uma palestra a esse respeito. Então, é importante, muito, muito importante essa questão do julgamento, né? E que nós não podemos julgar ninguém, porque nós não temos capacidade para ver tudo, né? Não temos capacidade cósmica para isso, porque somos seres humanos. Mas a base fundamental da lei cósmica universal de Deus é o amor e o perdão. Deus sempre perdoa e dá nova oportunidade. Isso. Deus não castiga. Deus não castiga, ele dá uma nova oportunidade sempre para todo mundo. Muito bom, professor. A Eliana Pontes coloca, acho que a água da lua tem aspecto de vida e não de batismo. Sim, a água é muito importante em todos os aspectos, né? A água tem relação com a lua, a água tem relação com a nossa parte orgânica da sobrevivência, né? A água tem relação também com o processo de destruição de civilizações, né? Por exemplo, a Atlântida sofreu uma invasão das águas, né? Foi destruída por um aumento colossal das águas, invadiram as águas invadiram a Atlântida. Então, a água sempre tem um papel muito grande nesse processo de... Agora, a água, evidentemente, ela pode ser usada para o benefício ou para o malefício. Já existe eu não me lembro agora o nome um pesquisador japonês, em que ele faz observações importantíssimas, inclusive com constatações científicas, a respeito do estado da água quando é submetida a vibrações baixas e a vibrações altas. Há uma modificação molecular da estruturação molecular da água, né? Então, isso aí é muito importante. Isso aí nos indicando que a água, por exemplo, a água ela pode ser abençoada, pode ser água benta, né, que se chama, né? A água que os espíritos chamam água fluidificada. Os espíritos chamam isso, né? A água fluidificada, quando ela recebe aqueles fluidos benéficos e produz uma alteração no bem-estar da pessoa, né? Então, isso é muito importante, essa coisa, né? É claro que tudo tem o seu lado positivo e o seu lado negativo, né? O nosso mestre diz, quem entende a polaridade entende tudo. Então, a água pode produzir algo desagradável e pode produzir coisas desagradáveis. Depende, mas isso não é bem mal, é o necessário. É o necessário. Mas que a água tem uma importância muito grande na vida, a vida universal, não só da Terra, universal, isso é indiscutível, né? É indiscutível, né? Muito bom, professor. A Ana Cristina de Araújo coloca, esse histórico sobre a Lua e a Terra e a evolução humana é fascinante. Fica uma dica para esse assunto assim que possível. Exatamente. Nós vamos abordar esse assunto exatamente. É tanto assunto, a gente precisamos ir classificando. Nós vamos ter um encontro, aliás, não é um encontro só, esse assunto pode ter vários encontros a respeito justamente da modificação que houve no sistema solar, não é isso? Em que a Lua foi captada pela Terra e passou a ser satélite, né? Mas algo importante também que a ciência não consegue entender. A Terra é o planeta que tem o satélite maior do sistema solar. A Lua é gigantesca.
Os outros planetas, que são maiores que a Terra, têm luas pequenininha. A Terra, um quarto, a Lua é um quarto da Terra, um quarto do tamanho da Terra. Então, a ciência não consegue explicar isso. Por quê? Como que aconteceu isso? Muitos dizem que houve a colisão entre dois planetas, a Terra e outro planeta, e a Lua foi arrancada da Terra. Né? Isso é uma teoria da astronomia, né? Uma teoria não, uma hipótese, né? Mas não há uma comprovação. Mas que a Lua tem uma importância enorme, tem na produção da vida humana, isso é indiscutível. Isso aí tem que. Só que, para a gente falar sobre essa ligação da Terra e da Lua, a gente tem que ir em cosmogênese. Estudar cosmogênese, vários aspectos importantes, e depois entrar na antropogênese. O assunto é muito vasto. Mas nós vamos abordar esse assunto em algum instante. E mais um assunto que ela coloca é as leis cósmicas regem a evolução, outro tema fantástico. Isso, as leis cósmicas regem a evolução. Tudo depende da lei cósmica. E a lei cósmica é justa e perfeita. Nada escapa ao seu controle. Nada escapa ao seu controle. A gente pode imaginar que existem coisas que acontecem aleatoriamente. Não. O nosso mestre disse assim, nos ensinou o seguinte, nada acontece por acaso. Nada acontece por acaso. Até as coisas ruins que acontecem coisas ruins, que nós consideramos ruins, mas não são ruins em si mesmo, é algo necessário para que haja uma mudança de rumo do comportamento humano e assim por diante. Né? Então, é muito importante essa observação que a nossa irmã Ana Cristina falou, da lei cósmica regendo a evolução planetária nossa e universal. Muito bom, professor. A hora passou, eu nem percebi. Chegou o momento de passar os recados. Eu queria falar sobre a nossa próxima roda de conversa. E a nossa próxima roda de conversa está ligado com a música, com o som, né, professor? Aqui no canal Conexão 3005, aqui no canal Conexão 3005, toda terça-feira temos a nossa roda de conversa. E nessa próxima terça-feira, dia 26 de novembro, terça-feira, no mesmo horário, às 20h40, terá como tema Método, Idioma como Pedagogia para o Canto Coletivo. A palestrante será Maria Dourado, cantora, tem endereço no Instagram, Maria Dourado, Maria.dourado, e ela falará sobre metodologia com foco em vocalizar sonoridade da música circular, pode trazer um equilíbrio dos 4 elementos, o canto circular traz benefício para o corpo, a mente e o cotidiano de nossas vidas. Os mediadores serão Daniela Troncoso e Eduardo Nunes, o tema é muito bacana, muito atual, muito legal, e é nessa próxima terça-feira agora, dia 26 de novembro de 2024, no mesmo horário, às 20h40. Eu queria também falar sobre o bazar, né, de Natal, que será ligado com a Shakti de Santana também, né, porque tem as terapias, palestra, oficina de artesanato, almoço caseiro, vendas de produto. O Shakti Nova Era de Santana fica na rua Conselheiro Saraiva, 538, Santana. Fica perto do metrô Santana. A entrada é gratuita, e aí está alguns dos nossos terapeutas, né? O seu Pedro Bise, né? Com a Nilce Tai, né? Que é a quiropraxia, a japonesa, a Marisa Escola, né? Cromoterapia, Reiki, a nossa Claudinha Guimarães, que fez a última palestra de terça-feira com a quirologia. Aí a gente tem a Mariana Febretti, né? Que vai também trabalhar tarô, baralho cigano. A gente tem a Roseli Rink, que faz o tarô. A gente tem o Victor Barrac, né, que ele é cinesiologista, né? São técnicas com notas musicais. E nós temos a massoterapia com a Valquíria Della Mônica. Para mais informações, o telefone está aí, prefixo 11 de São Paulo, 99653-9000. E o telefone de lá, sempre após as 18 horas, né?
é 11, prefixo de São Paulo, 2925-0769. Então, é só comparecer, será dia 30 de novembro, próximo sábado, a partir das 10 horas. Eu também queria falar sobre uma crônica, né, que foi colocada aí sobre o 500 anos, né, de Camões, e a gente fez um programa em uma das últimas quarta-feiras, e essa crônica foi colocada no Correio Três Pontano, né, que é lá da cidade de Três Pontas. E um dos nossos palestrantes, né, o Lázaro José, ele tem essa crônica no jornal que foi publicado lá em Três Pontas no dia de hoje, sábado, dia 23 de novembro de 2024. E, bom, então era isso. Eu queria falar também sobre o Espaço Shakti Nova Era, né? O Espaço Shakti Nova Era é um centro de terapias holísticas que tem a sua matriz lá na cidade de São Lourenço. Quem estiver passando por São Lourenço, faça uma visita, Praça Helena Jefferson de Souza, 38, anexo 1, São Lourenço, sul de Minas Gerais. Para mais informações, nós temos o telefone WhatsApp, prefixo de São Lourenço 35 997566874, e o endereço no Instagram, @ShaktiNovaEra. Então, lembrando que tem filial no departamento de Brasília, da Eubiose, e 2 endereços em São Paulo, o departamento da Eubiose de Santana e o departamento da Eubiose do Sumaré. E prestigie, sábado tem o bazar, dia 30 de novembro, a partir das 10 horas, bazar no departamento de Santana, junto com a Shakti da Nova Era. Bom, era isso, professor. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. O Guilherme já coloca mais um tema, aguardando o saque contra o... Nossa, isso é muito importante. Isso é muito importante. É isso aí, Guazelli. Aliás, durante essa apresentação que eu vou fazer sobre a era de Maitreya, a gente pode, já é um ambiente muito bom para se falar sobre o futuro. Né? É verdade, professor. Quando o senhor começar essa série de palestras sobre Maitreya... Vou começar já na semana que vem, dia 30, isso. Começar já. Né? Dia 30, combinado. Vou ver se a gente começa. Então, pessoal, estouramos um pouquinho o horário, mas foi muito bom, né, professor? Eu queria agradecer a participação de todos. Obrigado por prestigiar o programa. Todo mundo agradecendo. A Ana Cristina Araújo, muito obrigada por mais esse encontro. Como é bom o som de tantos temas que alimenta a alma. Um abençoado final de semana a todos. Realmente, um abençoado final de sábado a todos, um ótimo domingo a todos, e uma boa semana. E terça-feira temos a nossa roda de conversa, e sábado o nosso próximo encontro. E lembrando, tem um bazar lá em Santana. Vá lá pelo menos tomar um café, se quiser almoçar, verifica as coisas, e às 16 horas tem a palestra, né? A venerável Lícia, né, que é filha da dona Selene, vai estar lá fazendo a palestra. Maravilha, maravilha. Ela vai fazer a palestra às 16 horas, junto com a Helena Bentes, tá? É isso aí, pessoal, prestigie. Boa noite a todos. É com você, Gilberto. Isso aí, pessoal. Bom restante de sábado aí para todo mundo. Bom descanso, né? E bom domingo e fim de semana muito bom a todos e bom descanso. Boa noite, professor. Muito boa noite, meu irmão, aos 2 irmãos, o Gilberto Catira, que estiveram presentes, Carlos Nascimento. Muito obrigado a todos os irmãos que estiveram presentes no nosso encontro de hoje. Foi muito bom, excelente. E até sábado que vem. E para todos, luz, paz e amor, e fiquem todos com Deus.